E aí, galera, aula 7, primeira parte da Reforma Protestante. Como antecedentes da Reforma Protestante na Europa, nós temos grandes mudanças econômicas, principalmente o surgimento das cidades e burguesias. E essas cidades e burguesias, em algum momento, vão começar a lutar pela formação do Estado Nacional, unido aos reis. Isso a gente vai ver numa próxima aula, a formação dos Estados Nacionais. O renascimento cultural, que melhorou a capacidade das pessoas de pensarem individualmente e, assim, levou algumas críticas à Igreja Católica. Diversas divergências teológicas com o credo oficial pregado pela Igreja Católica, que foram tratadas durante a Idade Média como heresias. Todo discurso que não concordava com o discurso oficial do Papa era considerado um grande pecado e era perseguido. Diversos escândalos praticados pela Igreja. Padres e até mesmo papas tinham relacionamentos sexuais e filhos e assumiam isso para a sociedade, ignorando totalmente a regra do celibato. Venda de cargos eclesiásticos para as famílias mais importantes, sem que os componentes dessas famílias tivessem vocação religiosa nenhuma. Dispensas religiosas, onde você podia pagar pelo perdão de um pecado que você ainda nem tinha cometido. Ou você podia pagar pela liberação de alguma das regras da religião. Venda de indulgências, o mais destacado dos escândalos e o mais recorrente, a venda do perdão dos pecados. Venda de lugares no céu, venda de relíquias religiosas. No caso das relíquias religiosas, nós temos venda de coisas como o dedão de São Pedro, a tíbia de Santo André, lascas da madeira da Santa Cruz ou da Arca de Noé. E Lutero, mais tarde, diria que dedão de São Pedro tinha 12 na Europa e que o corpo de 18 dos 12 apóstolos poderia estar enterrado no Vaticano, de tantos ossos que foram encontrados. E a construção da Basílica de São Pedro, centro da Igreja Católica, que foi feita através de uma venda de indulgência completamente absurda, perdoando o perdão dos pecados no passado e no futuro, aqueles que ainda não tinham sido cometidos. No século XV, todos esses escândalos demonstravam uma crise da Igreja Católica, o que fazia com que fosse necessária uma reforma em suas estruturas e sua hierarquia. Mas todos os papas tinham muito medo do que o processo de reforma poderia causar com o seu poder. Então, eles receavam demais chamar esse processo, reunir os cardeais e tentar mudar uma série de leis para a Igreja. Em algum momento, os Estados Nacionais são formados. Como eu disse, a gente vai ver isso numa próxima aula. A Igreja passa a ser considerada pelos reis como uma potência estrangeira, já que elas tinham muitas terras e muito poder econômico dentro dos países. Logo, os reis e os burgueses estavam unidos, tentando eliminar o poder da Igreja dentro do território do país. A burguesia e os bancos se sentiam extremamente prejudicados pela Igreja. A Igreja pregava que a ideia do comércio e a busca do lucro era injusta. Ela pregava o preço justo e afirmava que o comerciante era um explorador e, portanto, pecador. A Igreja também condenava a ideia da usura, ou seja, um empréstimo de dinheiro a juros, feito pelos bancos e pelos burgueses mais ricos. Ela afirmava que emprestar dinheiro a juros era vender o tempo, já que você emprestava uma quantidade de dinheiro e depois cobrava uma quantidade maior, e o tempo pertencia a Deus. Acontecem alguns movimentos que buscam romper com a Igreja, ou pelo menos dar uma outra interpretação à fé cristã. Os valdenses, lá por 1174, começaram seu movimento, e eles acreditavam que a única base da fé deveria ser a Bíblia, e não a palavra do Papa, e não consideravam de maneira nenhuma que o Papa era um ser infalível. Também diziam que o Estado não deveria se ligar oficialmente à Igreja, sendo duas instituições que ocupariam dois papéis diferentes na vida das pessoas: o Estado com a política mundana e a Igreja com o poder religioso. Acreditavam também que somente a fé salva. Então, as práticas meritórias, essa ideia de você pagar pelo perdão dos pecados ou ajudar um padre a construir uma igreja, não ajudaria você a ir para o céu. Lá na frente, como eles resistiram e vários dos seus seguidores continuam, mesmo com a perseguição da Igreja Católica, acabam sobrevivendo, eles acabariam se unindo à religião calvinista, que a gente vai ver na aula seguinte. Os cátaros, ou albigenenses, porque se concentravam na cidade de Albi, na França, acreditavam na reencarnação, o que não era permitido pela Igreja Católica. A Igreja Católica pregava apenas a ressurreição, a ideia de que nós nasceremos para uma outra vida, mas no reino dos céus, não na terra. Também tinha o costume dos homens puros, homens que não tinham pecado algum e eram capazes de absorver o pecado dos outros. Eles foram massacrados por uma cruzada católica.
John Wycliffe, na Inglaterra, era um teólogo, um estudioso, e ele pregava a livre interpretação da Bíblia. Também dizia que a igreja, em cada estado, deveria ser submissa ao Estado, para não criar divergências com a política local. Ele é considerado o grande precursor dos movimentos protestantes. Ele morreu em 1384, mas as suas ideias sobreviveram bastante a ele. E, após a sua morte em 1415, ele é considerado herético, e a igreja ordena que seu corpo seja exumado e queimado. John Hus, um dos seguidores de Wycliffe, se localiza na Boêmia, e ele defendia a pobreza da instituição religiosa, já que a religião dava grandes escândalos por ser perdulária e muito ostentadora. Pregava também o uso da língua vulgar. Ele também vai ser perseguido pela igreja. Finalmente, chegamos à Reforma Luterana, a primeira das reformas protestantes. Nós temos um contexto diferenciado no Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, ele não é exatamente um país, e ele também não é exatamente uma monarquia, que tem o poder centralizado na mão dos reis. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele era eleito a cada morte do antigo imperador. Uma dieta se reunia e os principais nobres, chamados de príncipes, tinham direito a votar ou a se candidatar a imperador do Sacro Império Romano. E ele não tinha um poder ostensivo sobre todo o império. Na verdade, esses nobres que elegiam o imperador acabavam sendo o poder local mais forte, diferenciando dos estados nacionais, onde o rei centralizou realmente mais poder político em suas mãos. O fato do Sacro Império Romano Germânico ser descentralizado, sem um poder unitário forte na mão do rei, fazia com que a Igreja Católica explorasse essa localidade mais do que as outras. E o que se destaca é a venda de indulgências. O Sacro Império Romano Germânico ainda tem uma base econômica agrária, enquanto outras localidades já ficavam mais ricas com o comércio. Apenas o litoral norte e o sudeste tinham um comércio mais destacado. A burguesia era fraca. A nobreza leiga e a plebe, junto com a burguesia, sentiam-se oprimidos pela igreja. A burguesia porque a igreja perseguia o comércio e a usura. A nobreza leiga porque ela não tinha o mesmo amparo da igreja para sustentar suas terras que bispos e arcebispos e cardeais que se localizavam e eram possuidores de terra recebiam, e a plebe que deveria pagar pelo perdão dos pecados, mesmo sendo paupérrimo. Do lado do poder da Igreja Católica, nós tínhamos apenas a chamada nobreza eclesiástica, aqueles bispos, arcebispos e cardeais que controlam grandes propriedades de terra, e o imperador, que era um grande aliado do Papa. Lutero surge dentro desse contexto. Ele começa a tecer uma série de críticas à igreja. E ele realmente é um estudioso bíblico, ele é um monge. Como sua grande influência, nós temos Santo Agostinho, que tinha a teoria da predestinação, que afirmava que o homem já nascia salvo ou condenado. Lutero, se pegando nessa ideia, acreditava que a fé é o sinal da predestinação. Aqueles homens que têm mais fé estão predestinados ao reino do céu. E isso não importa se eles têm dinheiro ou não para pagar o perdão de seus pecados. Aqui nós temos uma das diversas pinturas que representa esse monge contestador. Lutero começa a montar sua teologia. Ele pregava a fé como um único caminho para a salvação, eliminando a ideia de que você poderia pagar pelo perdão dos pecados ou contribuir para obras da igreja para facilitar o seu acesso ao céu. Também dizia sobre a livre interpretação da Bíblia, afirmando que todo homem tem direito de interpretar a palavra de Deus e não simplesmente aceitar a interpretação imposta pela igreja, criando uma relação mais individual entre o homem e sua religião. Também rejeitava a ideia de um clero hierarquizado como o da Igreja Católica. Pregava o fim do celibato, permitindo que os sacerdotes se casassem. Assim, se eliminaria a ideia dos escândalos sexuais. Falava também sobre o uso da língua vulgar. Era preciso que a missa deixasse de ser rezada em latim e fosse rezada numa língua que o povo conseguisse entender. Isso levou, junto com a ideia da livre interpretação da Bíblia, a ideia de Lutero traduzir a Bíblia do latim para o alemão vulgar, a primeira tradução da Bíblia católica para as línguas modernas. Ele mantém apenas 2 dos 7 sacramentos pregados pela Igreja, o batismo e a comunhão. Mas ao contrário do que diz a Igreja Católica, ele diz que a comunhão é mais simbólica e não realmente a ideia da transubstanciação pregada pelos católicos romanos, de que a hóstia realmente se tornava o corpo de Cristo,
ou de que o vinho realmente se tornava o sangue de Cristo. Para ele, a hóstia e a comunhão, a hóstia e o vinho não são o corpo e o sangue, são representações apenas deste, enquanto que para os católicos, elas realmente são o corpo e o sangue. Ele também dizia que a igreja deveria ser submissa ao Estado, o que agrada muito aos nobres. Para o imperador isso não tinha muito sentido. O imperador realmente não era um líder político forte no Sacro Império Romano Germânico. Quem exercia o poder político eram os altos nobres, os príncipes, e é a eles que Lutero agrada com essa ideia de que a igreja deveria estar submissa ao Estado. A igreja tinha um grande poder sobre o Sacro Império Romano Germânico porque ela era uma grande possuidora de terras. Se a igreja estivesse submissa ao Estado, o Estado teria mais facilidades para desapropriar as terras das igrejas, fortalecendo assim os nobres. O processo dessas ideias pregadas por Lutero é muito intenso e vai gerar grandes conflitos na Alemanha. Em 1517 ele tem início, quando Lutero publica 95 teses, apontando erros na prática católica, entre elas a venda das indulgências. O monge Tetzel foi enviado por Roma até a Alemanha para se opor a Lutero, mas Lutero ganhou cada vez mais popularidade, fazendo com que o Papa Leão X o excomungasse, o expulsasse da Igreja Católica, e ele passa a ser perseguido pelo imperador, mas é protegido pelo príncipe da Saxônia, onde ele inicia o trabalho de tradução da Bíblia. Em 1522, a pequena nobreza da Saxônia faz levantes e elas se apoiavam em ideias luteranas, mas o monge condena esses levantes, demonstrando que ele estava aliado realmente era da elite, da alta nobreza. Aqui nós temos a figura de Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja. Ele condena ainda com mais firmeza as revoltas camponesas, demonstrando que mesmo que camponeses e pequena nobreza e pequena burguesia o apoiasse, ele realmente estava criando uma estrutura religiosa que favorecia a alta nobreza. Depois de uma guerra civil muito longa, onde príncipes apoiam Lutero e outros príncipes apoiam o imperador, que é um aliado da Igreja Católica, em 1555 é estabelecida a Paz de Augsburgo, a religião dos príncipes, ou seja, cada príncipe alemão escolheria a religião do seu território. A população que não concordasse com a escolha do príncipe tinha o direito de se mudar para outro território, de acordo com a religião que ela gostaria de professar. A Alemanha ficou bem dividida. Em geral, os territórios do norte se tornaram luteranos e os do sul se tornaram católicos, lembrando que o norte é mais ligado ao comércio. A burguesia deu um grande apoio à reforma luterana, apesar de ainda não ser a religião ideal para ela. Lutero condenava a usura, mas ela queria era conseguir romper o grande poder católico, o monopólio da palavra de Cristo exercido por Roma em toda a Europa. O luteranismo ele não se expande tanto, ele se fixa na Alemanha e alguns países escandinavos. De maneira geral, eram países rurais e com pouco desenvolvimento comercial.